começar a nossa live de fechamento. Mais um mês aqui, muito bom, né? A gente fica ansioso ali, não só pelo resultado, né? Mas por vir aqui e poder explicar um pouquinho sobre o nosso trabalho mês a mês, né? Pessoal, antes da gente começar aqui, antes do Isaac começar as explicações, só alguns recadinhos, alguns lembretes aqui de sempre da live, né? Essa live é para público geral, então algumas vezes a gente tem que simplificar ou a gente acaba não entrando muito em alguns detalhes para não confundir a cabecinha de quem está chegando agora, de quem está entendendo o produto agora. Se você é institucional e está aqui, já é cotista, né, já está acostumado, sabe disso, vocês podem também mandar um e-mail para comercial@eixecapital.com.br que a gente responde para vocês e também marca calls individuais ali para poder explicar um pouco mais, entrar um pouquinho mais no detalhe, tá? E para o institucional a gente tem outras programações que vocês podem solicitar também, tá? Pessoal, os comentários estão ativados, vocês podem mandar para a gente. Vou só pedir a gentileza de esperar a gente terminar as explicações, porque senão vocês começam a subir comentário e a gente não consegue às vezes voltar e fica um pouco confuso, tá? Mas fiquem à vontade para fazer comentários e deixar questionamentos de vocês, tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos ao resultado, que está muito bonito de ver, né? Para os dois fundos, o mercado foi ótimo para a gente nesse último mês, né? No mês de junho. Isaac, o eixo Teta, vamos começar pelo Teta hoje, né? Que a galera fica um pouco mais ansiosa ali por causa dos cases, né? E o fundo trouxe ali 613% do CDI, uma alta de 6,57%. O que a gente teve de destaque para esse mês de junho? Legal, Ari. Bom, então realmente foi um mês bastante interessante para o Teta, né? Um mês onde a gente conseguiu recuperar uma parte das quedas que o fundo teve ali ao longo dos primeiros meses do primeiro semestre agora de 2023, né? Então, é sempre importante também lembrar que o Teta, embora é um fundo de teses, né? É um fundo de médio e longo prazo, onde a gente atualmente tem duas principais teses, que são Terra Santa e Gafisa, né? Mas é um fundo, e a gente sabe que quando o fundo tem a resolução de algum desses casos, em geral o fundo dá uma porrada, né? Em alguns momentos no histórico, a gente já viu o fundo dar 60% no mês, 104% no ano. Então, em algum momento, quando os casos têm uma resolução, o fundo dá uma porrada e traz um resultado bastante expressivo. Mas é legal também reparar que o Teta, no mês a mês, é um fundo que também consegue trazer resultados positivos e até, como você falou, 613 do CDI, né? Então, não é um fundo que dá uma porrada grande no mês, aí passa de repente 11 meses devolvendo, né? E aí vai de repente dar outra porrada e passar devolvendo. Não, é um fundo que ele consegue trazer ali no mês a mês, mesmo quando a gente não tem a resolução de um dos casos, né? É um fundo que consegue trazer ali bons resultados no mês a mês, né? Obviamente que tem meses que o fundo cai e tem meses que o fundo vai bem, né? Mas então o resultado de 6,57 no mês, 613 do CDI, é bem expressivo e recupera parte da perda que a gente teve aí no primeiro semestre, né? A gente vem trabalhando e a gente trabalha sempre para que o fundo traga esses resultados positivos no mês a mês. Então, obviamente, quando tem a resolução do caso, a gente vê o resultado mais expressivo, mas durante o mês a gente tem aí os traders aí do time que fazem um trabalho para procurar também aproveitar as operações de curto prazo mesmo, operações long and short, operações que é bom lembrar, o Teta é um fundo que tem ali como principal característica o ativismo societário, mas a gente tem carteiras de long and short, carteiras long only, que aí essa long only replica o que a gente faz no Prospera. Então todas essas outras carteiras também trazem ali algum tipo de contribuição para o Teta, né? E aí ao longo do mês agora de junho a gente conseguiu trazer aí resultados bem interessantes, né? Foi um mês onde a gente teve uma alta de bolsa, né? Embora tenhamos essa alta de bolsa, é bom ressaltar que o Teta é um fundo descorrelacionado com a bolsa, então não é sempre que a bolsa vai subir que o Teta vai subir e não é sempre que a bolsa cair que o Teta vai cair, né? A gente teve ali um mês onde foi, principalmente alguns dos setores foram beneficiados pela sinalização de queda de juros, né? Um desses setores foi aí o setor de construção civil, e aí todo mundo sabe, ou quem está mais tempo acompanhando a gente sabe que
uma das principais teses que a gente tem no TETA é a Gafisa, né? Então, foi um mês benéfico para o setor, né? A Gafisa acabou tendo uma valorização muito relevante. Você tem aí essa melhoria para o setor, essa sinalização que acaba trazendo uma melhoria para o setor, e aí você tem todo o fluxo de compradores, então acabou sendo um papel que teve um destaque bastante positivo agora no mês de junho, né? Então, foi aí o principal fator onde a gente teve destaque no TETA. Terra Santa já foi um papel que acabou não tendo grande volatilidade no mês, então não apresentou grandes variações, terminou mesmo positivo, nada tão relevante, mas foi positivo. Então, as duas principais teses que a gente tem no fundo tiveram resultados positivos, além das estratégias long only e long and short que temos também na carteira, que contribuíram ali para esse resultado interessante que a gente teve no mês de junho, né? Então, basicamente isso. Sobre os cases ativistas, né, tanto Gafisa quanto Terra Santa, a gente não teve nenhuma novidade, eu diria, nenhuma grande novidade para trazer, né? Não é todo mês que a gente vai ter algum grande evento, não é todo mês que tem uma assembleia, não é todo mês que tem algum fator que acho que cabe a gente trazer ao público, né? O que tem acontecido são algumas vitórias jurídicas, né, e a gente chama de, talvez, breves vitórias, né, no sentido de ganhar uma causa ali para ter acesso a um documento que talvez fosse um documento que a gente já deveria ter acesso, mas a empresa não publica. A gente teve algumas pequenas vitórias e são vitórias que vêm mostrando que a gente está no caminho certo, e são vitórias que eu diria que talvez ajudem a acelerar a resolução do caso, né? Eu falo ajuda a acelerar, mas sem trazer aqui uma data de quando esses casos estarão resolvidos, né? E teve também, a gente embora até na última live a gente ressaltou que a gente já passou muita coisa para os órgãos reguladores, e agora a gente está aí, eu diria, de olho, a gente está junto dos órgãos de controle, olhando aí, né, para o que vem acontecendo nessas empresas, e esperando também o movimento desses órgãos reguladores, mas a gente continua acompanhando as empresas de perto, continuamos investigando, todo o corpo jurídico trabalha diariamente aí para procurar entender o que vem acontecendo nas empresas, para ver se tem novidades, e ao longo desse mês aí a gente conseguiu identificar alguns documentos que também mostram que a gente está no caminho certo, e acredito que esses documentos também venham ajudar a gente a ter talvez uma agilidade maior na resolução dos casos. Mas é basicamente isso, embora a gente não tenha tido nenhum grande evento para trazer aqui, mas a gente continua trabalhando no dia a dia, reuniões, análise, investigação, para entender o que acontece nessas empresas. Então, de forma geral, em relação ao TETA é isso. Se o pessoal quiser saber um pouco mais, acho que vale entrar na carta do gestor. Quem ainda não está a par dos casos, acho que vale dar um passo atrás e voltar ali na carta do gestor de maio. A gente trouxe aí no mês passado, é uma carta com 13 páginas, né, um conteúdo um pouco mais extenso, mas foi uma carta onde o Vladimir optou em abrir muita coisa, né, muita coisa que ele podia abrir, e falar um pouco mais sobre as estratégias. Então, quem está um pouquinho por fora dos casos, acho que vale olhar para a carta do mês de maio, que vai conseguir achar bastante informação. Então, acho que de modo geral é isso. Você quer complementar com alguma coisa? Perfeito, Isaac. É isso mesmo, né? A gente soltou ao longo do mês, nós tivemos algumas divulgações importantes de documentos, né? Além das cartas dos gestores, a gente também teve uma carta aberta aos minoritários, né? Que foi divulgada no dia 29/6. Está no nosso site, vocês abrirem o site, já vai estar lá para vocês clicarem e tiverem acesso. É um documento que vale muito a pena a dedicação de vocês para a leitura, tem bastante detalhes ali do que a gente está vendo e do que a gente está fazendo, os desdobramentos ali, né, em relação à Terra Santa. E a gente, como o Isaac disse, na carta de maio, na verdade, as 3 cartas anteriores, o Vladimir trouxe bastante detalhes sobre o caso, aquilo que a gente pode abrir a público, né? Porque, como o Isaac bem citou, as nossas pequenas vitórias que a gente teve, que está resultando ali no desempenho positivo do fundo, algumas a gente ainda não pode abrir, ela vai vir a público conforme a autorização do nosso jurídico. Então, também fiquem atentos às comunicações que a gente solta ao longo do mês, aqui nas redes, no próprio site, onde a gente comunica, que é importante ter acesso para você que é cotista ou tem interesse em ser cotista, acompanhar os casos de perto, né? A gente está enfrentando ali uma certa lentidão por parte dos órgãos fiscalizadores, problemas que a gente já trouxe aqui outras vezes para falar junto com vocês,
mas isso não impede que a gente continue a nossa atuação, né? Então, tem outros ramos que envolvem ali os casos e que a gente atua neles à espera ali de outras coisas que não estão só no nosso controle, né? Não somos só detentores. A gente teve um mês muito bom para a Bolsa, né? Falar como um todo, porque por mais que o Teta seja um fundo multimercado, ele é um fundo de equities, né? Então também o setor ajudou a Bolsa, essa alta de 9% que o Bob trouxe para o mês de junho também foi excelente, sendo a maior alta ali desde 2020, né? No mesmo período. E a gente foi beneficiado também porque o preço acaba sendo puxado como um todo, né? De forma bem benéfica. E aí, já puxando para a gente falar um pouquinho do Prospera, acho que vale dar uma contextualizada, né, Isaac, em relação ao cenário que a gente está vendo aqui na casa para macro, né? Nós somos uma casa que tenta se correlacionar de indicador, de cenário, né? Cenário econômico, cenário político, a gente tenta olhar oportunidades no mercado de ativos que estão subavaliados, né? Que abrem oportunidade, empresas boas que a gente vai ganhar ali no upside, né? Isso falando do Prospera, que tem essa característica, e a gente tenta o máximo possível descorrelacionar, e isso é por isso que a gente sempre ou está ganhando do benchmark mês a mês ali, ou quando a bolsa cai, geralmente a gente cai bem menos do que a bolsa cai, exatamente por essa diversificação maior e um olhar diferente, que é o que a gente gosta de fazer dentro do Prospera, né? Mas o cenário ele ficou propício, né, para ativos mais voláteis, advindo da dissipação de risco e algumas resoluções que a gente teve tanto no cenário interno quanto no cenário internacional, né? Lá fora a gente ainda está por conta de política monetária, obviamente a discussão é em torno dos juros, né, nas economias desenvolvidas. A gente teve a decisão do Fed, que manteve a taxa inalterada, mas o comunicado e os diálogos, né, pós decisão trouxeram ali, colocou o mercado num consenso de que haverá mais aumentos pela frente, ou seja, o ciclo de alta ainda não parou, né? O mercado agora olha nível de atividade, olha nível de preço, a gente vê o PCI dando uma arrefecida, mas ainda assim precisando melhorar o qualitativo para que o Fed se sinta confortável de iniciar esse ciclo de cortes, né? Em relação aos países desenvolvidos, aos países que compõem a Europa, né? A gente tem ainda por lá o aperto monetário seguindo sem interrupção, né? A gente teve a reunião em Sintra dos presidentes dos bancos centrais, aonde saiu de lá então, né, o posicionamento dessas autarquias de que há ainda risco inflacionário que deve perdurar por um pouco mais de tempo, e por isso impede que eles comecem a afrouxar mais o aperto monetário, tá? Então, a condição para as economias desenvolvidas, o mercado precifica um arrefecimento de atividade advindo de política monetária. Então, por lá ainda está mais complicadinho do que aqui. Aqui a gente tem uma foto bonita do primeiro semestre de 2023. A gente teve uma atividade melhor, a gente tem a inflação melhorando, e aí o principal vetor de volatilidade, que era o fiscal, está saindo da frente. A gente está com alguns impasses, né, nesse comecinho de julho agora em relação à reforma tributária, para algumas votações do CARF, por exemplo, que está parado, está barrando ali o Senado e a Câmara, né, para dar esse andamento, mas só de ter tido aprovação no Senado do arcabouço fiscal, isso foi ótimo, tirou um pouco desse sentimento de instabilidade, e a gente começou a voltar a ter fluxo aqui para o Brasil, isso combinado com uma safra melhor, tudo causou apreciação do real frente ao dólar, e consequentemente a gente teve um respiro, né, teve mais confiança para os ativos de risco, e fez com que a Bolsa entregasse esse resultado fantástico, né? Então, um resumão aqui dos primeiros 6 meses de 2023 para cenário Brasil. Nós somos, obviamente, uma casa otimista com Bolsa, né? A gente descorrelaciona o máximo possível para fazer uma proteção, porque a gente realmente tem uma volatilidade um pouco maior nos nossos produtos, mas a gente não deixa de estar olhando no detalhe, né, tudo que acontece, o que pode compor um balanço de risco e que traz a volatilidade para o mercado, e a posição dos investidores, porque fluxo importa bastante, tá? Então esse é o contexto, né, que a gente
considerou ali para trazer esse resultado mais positivo, e a gente surfou a onda junto aí, né, com a inteligência aplicada do nosso time de gestão do Prospera, que também entregou um resultado excelente para o mês de junho, né, Isaac? E o que a gente pode colocar como destaque, os principais pontos para o Prospera, Isaac? Bom, então, Ari, acho que esse contexto que você trouxe do cenário macro é bastante importante, né? A gente teve aí no mês de junho a bolsa se valorizando 9%, né? O Prospera teve um ganho de 8,67%, né? Eu acho que é importante ressaltar, né? Ao longo do tempo, o Prospera foi um produto que teve um peso muito grande em small caps, né? Cerca de 50% da carteira em determinado momento foi small caps, e outros 50% foi large caps, né? Do fim do ano passado para cá, a gente acabou reduzindo o número de small caps, né? Eu acho que é importante ressaltar isso, muito até para trazer em relação ao resultado desse mês, né? A gente ficou um pouco abaixo da bolsa, e de forma geral, no histórico do Prospera, né? Ou a gente está muito próximo da bolsa, como foi esse mês, ou a gente está acima dela, está à frente dela. Então, foi um mês onde a gente ficou um pouquinho abaixo, né? Ali quase que nos últimos minutos a gente consegue passar, mas fechou o mês um pouquinho abaixo. Mas acho que é válido ressaltar que nos últimos 12 meses, o Prospera passou 11 meses à frente do Ibovespa, né? E ficou só 4 meses abaixo. E esse abaixo sempre costuma ser muito próximo, né? Então, acho que é bom ressaltar isso, porque é uma tendência de médio e longo prazo que a gente busca, de fato, na maior parte do tempo, ter essa visão, estar à frente do Ibovespa, né? Os principais destaques do mês, né, foi a Allianz Sonae, que inclusive é um papel recente na carteira, né? A gente já vem acompanhando há algum tempo, mas é um papel que entrou na carteira no mês passado, a gente até comentou na live, né? Foi uma alta de 13,8%, né? Ao longo das últimas semanas a gente conseguiu perceber com mais clareza, né, uma diferenciação de precificação dos ativos, né, principalmente nos fundos imobiliários, no mercado privado, e em relação às empresas listadas, né? Então a gente entendeu que tinha bastante oportunidade, até por isso, como eu falei, a gente entrou no papel mês passado e acabou que ao longo agora do mês de junho foi o papel que mais teve destaque, foi um dos papéis que mais teve destaque em relação à carteira do Prospera, né? O outro papel que teve o principal destaque da carteira foi Cury, né? Então, é um outro papel que a gente também tem aí, só que agora no outro fundo, no Prospera, em relação ao mercado imobiliário, né? E aí, além de tudo que a gente já falou aí, que foi um mês, por conta das projeções de redução de juros aí para o segundo semestre, né? Foi um mês bastante relevante, e as empresas do setor de construção civil acabaram se destacando bastante, né? Cury foi uma delas, né? Teve alta de 16,2%. Então, foi um papel que acabou se beneficiando desse cenário, né? Além também das mudanças no Minha Casa Minha Vida. Então, a Cury já é uma empresa que teve ali essa questão do Minha Casa Minha Vida, que acabou também tendo impacto aí nessa valorização ao longo do mês de junho. Então, esses dois foram os principais fatores que fizeram com que o papel tivesse esse bom desempenho, né? Sendo o principal destaque aí na carteira do Prospera, né? Tivemos uma novidade, né? Uma entrada aí de Cosan, né? Cosan é uma holding, né? E aí essa holding, a Cosan, ela tem uma diversidade de ativos que são ativos que são muito propícios para se aproveitar de valorizações em diversos contextos da economia do Brasil mesmo, né? Então, para um país emergente, né, que é principalmente protagonista no agronegócio, a Cosan tem diversos ativos aí relacionados ao agro e que podem ajudar no médio e longo prazo aí, a fazer com que o papel venha aí ter um crescimento bastante relevante. Então, é uma novidade na carteira que entrou agora no mês de junho, ao longo do mês de junho, né? Então, é um papel onde a gente acredita que para o médio e longo prazo é uma das teses novas que a gente vem acompanhando e acredita que vai ter retornos bastante expressivos, né? E, por outro lado, né, a gente teve aí, em relação aos, não detratores, mas aos que tiveram menos, tiveram um resultado abaixo aí, dos demais em relação à carteira, foi Lojas Renner, né? Foi um resultado bem modesto quando a gente olha em relação ao que
a bolsa se valorizou, foi uma alta de 3,71, né? A gente entende aí que a empresa ainda está passando por um momento, eu diria, de acerto ali em alguns investimentos, né? Ela vem fazendo alguns investimentos nos últimos trimestres e aí é um dos fatores que pode trazer um resultado um pouco abaixo, né? E a gente entende também que o mercado como um todo está pessimista para o setor de varejo agora no segundo semestre. Então, é um dos fatores que fez com que a Renner tivesse um resultado, eu diria, muito mais tímido ao longo agora do mês de junho, né? E tem também ali a questão de concorrência do mercado asiático, que também é outro fator que eu diria que pode ser um outro detrator que tenha feito que o papel que as lojas Renner tenham se valorizado abaixo aí do Ibovespa, né? Mas de forma geral a gente entende que é uma empresa que para o médio e longo prazo, de forma geral a gente entende que é uma gestão muito boa da empresa, que tem um operacional também um operacional muito bom, que tem obviamente algumas possibilidades de melhoria, mas a gente entende que pro médio e longo prazo é uma empresa que esses dois principais pontos, gestão e operacional, são dois pontos bem favoráveis a ela, né? E a gente tem também a questão de economia, a questão de corte de juros, o mercado um pouco mais alinhado nesse sentido. No médio e longo prazo, talvez em 2024, a gente já comece a ver um cenário um pouco melhor para varejo, e aí a Renner é um dos principais ativos que a gente tem na bolsa e tem aí no Prospera como talvez pro momento, a nossa principal opção em relação ao varejo. Então, eu acho que é um pouco disso. Ari, você tem alguma coisa complementar em relação ao Prospera, em relação ao cenário? Não, perfeito, Isaac. Esses, de fato, são os principais destaques do fundo. Então, pessoal, só lembrando, o Prospera fez no mês de junho 8,67% de rentabilidade, a Bolsa fez 9%, né? Só que no acumulado 12 meses, o fundo tem 23,45% contra uma Bolsa de 19,83%, né? E o que faz ele estar superando nos 12 meses esse benchmark é exatamente o que o Isaac explicou, né? A gente tenta descorrelacionar o máximo do índice, a nossa intenção com o Prospera não é ter essa correlação forte, né? Muito pelo contrário, e a gente busca oportunidades para o upside do preço da ação, que é o que o Prospera faz. Então, a gente sempre está ou muito próximo do índice ou superando ele, né? E nós temos bastante meses, né, Isaac, que a gente teve a bolsa caiu e o Prospera caiu bem menos do que o índice, tá? Então, pessoal, assim, aproveitando, né, a gente falou dos primeiros 6 meses de 2023, a gente tem mais 6 meses para frente, né? O Prospera continua, então, com essas posições de estar sempre buscando, né, na visão bottom-up, que é o que a gente faz, ativos, né, que estão ali subavaliados, que tem espaço, né, bons projetos, a gente avalia a empresa em si, tenta se correlacionar as posições com o cenário, toda essa leitura que eu trouxe para vocês aqui do que a gente está vendo, e também do indicador, tá? Para o Esteta, a gente tem a continuidade dos casos, que é Gafisa, Terra Santa, e essa parte long only, long short, que os traders do fundo fazem para, né, tanto redear quanto segurar a volatilidade que esses casos têm, por ser um fundo mais concentrado, trazer uma rentabilidade para vocês. A gente tem bons resultados aí com essa parcela. E os cases continuam para frente, né? De pequenas em pequenas vitórias, a gente busca entregar a rentabilidade para vocês ali no período que vocês observam. A gente não pode colocar um guidance aqui em relação a período, quando o caso vai se resolver, mas a gente está mais confiante do que nunca nesses dois casos que a gente está tratando de forma transparente, que vocês participem junto com a gente, tá? Isaac, para a gente fechar aqui, nosso tempo já está acabando, eu vou responder o comentário do Guilherme, que colocou em relação à taxa de juros. E, Guilherme, para dizer para você que a gente está em linha com o mercado em relação aos juros brasileiros, tá? Isso também é uma questão que ajudou a dissipar o sentimento, né, de instabilidade econômica para o Brasil e animou ali os investidores, né? Ajudou a gente a trazer fluxo também para a Bolsa, né? Claro, a gente teve um comunicado mais duro do Copom, depois, né, duro também ficou a conversa com o governo depois, né? E isso trouxe uma ata mais branda, né? Uma ata mais soft, e o mercado
entrou no consenso de corte em abril, entretanto, em menor magnitude do que era inicialmente, né? A gente esperava por uma avaliação de histórico, um corte de 0,50 para a taxa básica de juros, agora a gente espera 0,25 e a gente também está em linha com essa questão, tá? Acho que o Banco Central vai começar mais tranquilo, com paciência e parcimônia, que foram as palavras muito utilizadas por eles nos documentos, mas começa em agosto, sem dúvida. Mas a gente tem que lembrar também, né, e esse é um ponto de atenção que a gente tem aqui na casa, mesmo a gente com todo esse otimismo, porque a gente olha mais para ser uma casa de equities atividade, né, e a gente teve uma boa surpresa no primeiro semestre, que é essa melhora, e até a melhora das projeções para fechamento anual, mas ainda assim, uma taxa de juros em 2 dígitos, ela é ruim para a economia, ela ainda assim desaquece, né? E todo efeito disso que a gente está tendo agora é defasagem. Então a gente também não pode esquecer que tudo que o Banco Central está fazendo hoje é para o horizonte relevante lá na frente, 24 e 25. Então, a gente ainda vai ter resquícios dessa taxa de 13,75 ainda para o carrego de 2023, tá? Mas a gente está em linha com o mercado também para esse consenso. É isso, Zac. Yara, só para complementar, né, acho que é bom sempre ressaltar em relação às cartas, né? A gente divulgou, deve estar divulgando hoje ainda, entre hoje e amanhã vamos divulgar as cartas, né? Lembrar que essa live é muito mais para fazer um overview, um breve overview sobre os acontecimentos do mês, né? E nas cartas são conteúdos aí muito mais completos, né? Obviamente que a gente está aqui também para tirar quaisquer dúvidas, mas é sempre importante que o nosso investidor, e até quem ainda não é investidor, acompanhe esse material, porque são cartas que são escritas aí numa riqueza de detalhes bem grande, então é importante porque é um material bem complementar e até, na verdade, muito mais detalhado do que a gente traz aqui. Então, não deixe de olhar nas nossas redes, no nosso site, acompanhe esse material e aí, se surgir dúvidas, se ainda assim surgir dúvidas, a gente está aqui para tirar essas dúvidas, estamos sempre à disposição. Perfeito. Obrigado, Zac. Obrigado a todos pela participação. A gente se vê aqui de novo nesse mesmo formato no próximo mês e, se tudo der certo, com o mesmo resultado excelente que a gente teve, não só para nós, como para o mercado todo, né, Zac? Verdade. Assim, a gente trabalha para isso. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.